Meu início na advocacia foi um pouco doloroso. Na verdade, tudo aconteceu após a perda da minha filha, que foi a segunda filha, Sofia. Acho que é um tema que está muito recente, né? Muito falado, né? Muitas artistas falando sobre o explante e realmente eu vim ao Brasil, especificamente dessa vez, foi para realizar a cirurgia de explante. Ela já me deu aula de inglês. Eu fico muito feliz. Eu já fiz prova oral de inglês e já fiquei com medo dela. Eu falei, meu Deus, eu tenho prova hoje. Então, assim, tô muito feliz de ver tudo que aconteceu na sua vida. Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Estamos com mais um podcast, só que esse podcast é muito especial e internacional. Eu tô muito feliz de receber ela, que veio da Inglaterra. Ela residia aqui na nossa região, ela vai contar a história. Ela é daqui, só que ela foi morar na Inglaterra. Tem uma história, assim, impactante. Vocês vão conhecer uma mulher que, desde a sua casa, com a sua família, na sua fé, ela transformou tudo isso em superação numa história maravilhosa, linda de conhecer. E eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você é da área jurídica. E sim, nós vamos conversar hoje com uma advogada. Eu vou ler aqui para vocês, porque ela tem uma carreira internacional sólida em 3 países. Sim, não só no Brasil, mas também em Portugal e no Reino Unido. Ela é formada no Brasil e licenciada em Portugal e no Reino Unido. E no direito, ela atua em algumas áreas. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Na área da família, divórcio internacional, guarda compartilhada, subtração internacional de menores, planejamento imigratório, entre outros. Então, hoje nós vamos receber a Luana, que é a nossa advogada, que vai contar e compartilhar muito da história dela. Seja muito bem-vinda, Luana. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Muito feliz também de estar aqui, especialmente com você, uma pessoa obrigada. tão querida na minha vida. Obrigada. E nós vamos contar também um pouquinho disso, né, Luana? Como que nós nos conhecemos e desde quando nós nos conhecemos, como que a sua vida se transformou. É verdade, foi uma conexão linda, né? E que perdura até os dias de hoje. Então eu queria que você já começasse a contar sobre você. Quem é a Luana? O que a Luana faz? Como que é o seu contexto familiar? Porque eu quero que as pessoas te conheçam. Tá bom, vou contar tudinho. Tudo, Ok. por favor. A Luana, ela é esposa, ela é mãe, ela é uma profissional do direito e ela é uma serva de Deus. Sou cristã, muito feliz com a minha posição espiritual e eu sou tudo isso todo dia e tudo misturado. O tempo todo? O tempo todo. E eu queria que você contasse, antes da gente entrar no direito, que é o nosso foco principal, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória profissional. Com que você já trabalhou antes da gente falar da advocacia. Então vamos lá, Tamara. Bom, eu comecei a trabalhar muito nova, aos 16, 17 anos, assim que o Shopping do Vale, em Ipatinga, abriu, eu já iniciei a minha carreira aí profissional no McDonald's. E foi uma experiência fantástica. Muito nova, você quer trabalhar, ter seu dinheiro, fazer amizades, e isso evoluiu muito na minha carreira profissional porque eu cresci muito. Dentro do McDonald's a gente aprendeu habilidades incríveis, não só de trabalho em equipe, de comunicação, de vendas. Ali foi o meu primeiro pontapé profissional. E depois disso eu trabalhei em diversos ramos, loja de perfume, loja de vendas de todos os ramos. Trabalhei muito com a minha mãe, meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, com o meu pai no escritório de despachante que ele tem. E aos 19 anos de idade, depois de ter iniciado uma faculdade de biologia, olha só, a advogada que iniciou biologia. Não deu certo, não me identifiquei e decidi deixar o Brasil. E nesse momento a minha vida mudou. Meu irmão mais novo, ele me ajudou, organizou toda a estrutura de ir como intercâmbio e eu fui para a Inglaterra. O tão sonhado sonho de viver no exterior. Mas você foi assim, com a cara e a coragem, né, Luana? Você tinha e alguém coragem. lá? Como que foi? Você foi como intercâmbio, mas você chega lá, uma família te recebe, não é assim? Exatamente, eu fui para uma casa de ingleses. Inicialmente eu ia passar 2 semanas. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei. Eu falei, daqui eu não quero sair mais. E foi de lá mesmo que eu já providenciei a mudança do meu visto. Porque quando você vai com um visto, naquela época, né, de intercâmbio, você tem um visto provisório. E ali mesmo eu já me organizei para pagar uma escola de inglês e para ficar no país. Então você já se especializou no inglês lá?
desde sempre. Desde o início. Uma certeza eu tinha, eu ia para um país no exterior, eu queria, claro, a gente tem sempre um sonho financeiro de melhorar, de Sim. conquistar, mas eu queria levar algo daquele país e com certeza seria o inglês. E aí até qual idade você ficou lá e voltou para o Brasil? Como que foi esse retorno? Tá, eu já tinha meu namorado, que era meu marido, hoje meu marido, e a gente já tinha se relacionado por alguns meses. E quando eu fui, ele ficou no Brasil. Existia essa possibilidade dele ir, me encontrar, e assim o fez. Então ele me encontrou, a gente namorava, a gente tinha uma vida, aquela vida de casada sem estar casada me incomodava um pouco. Ah, sim. Então eu sempre falei com Deus, eu não quero viver nessa vida de casada sem estar oficialmente casada. E foi aí que eu decidi vir ao Brasil. Na época meu marido não tinha visto. Eu vim ao Brasil sozinha, casei por procuração. Hoje é um dos serviços que eu mais presto, casamento internacional por procuração. Então Que já a pessoa vivi na terra. casa aqui ou casa... Ela casa em qualquer lugar do mundo, né? Mas mais sim. no meu ramo, os casamentos acontecem mais no Brasil. Porque seja porque o parceiro está no Reino Unido de forma ilegal, ou seja porque o parceiro ele é um nacional estrangeiro e ele não consegue vir ao Brasil devido a compromissos profissionais. Independente do assunto, independente do motivo, a pessoa pode se casar internacionalmente, sim. E foi assim que eu fiz. Casei por procuração e voltei para o Reino Unido com meu marido. Minha filha, a primeira filha, 18 anos, Sara, nasceu no Brasil, voltei para o Brasil, ela nasceu aos 2 anos de idade, voltei para o Reino Unido. Ah, sim. É a primeira filha. Uhum. Quando eu engravidei da segunda filha, que foi Sofia, a gente vai contar um pouquinho da história dela, foi que eu retornei ao Brasil para que ela nascesse. Mas e ali tudo começou. Mas aí você veio grávida da Sofia? Sim. Ah, sim. Então foi naquele tempo que você começou a atuar como professora de inglês. Não, foi muitas idas e vindas, né? Ah, sim. Não Então, teve um momento ou dois. Foram... Isso, o primeiro momento foi como estudante de intercâmbio. Ali eu renovei o visto e fiquei um pouquinho mais. Uhum. Com o meu marido, a decisão de nos casarmos, vim ao Brasil, casei por procuração e retornei ao Reino Unido. Já estava grávida, então não sabia. Como eu estava grávida da primeira filha, aquele medo, aquela insegurança, a gente decidiu voltar ao Brasil para que ela nascesse no Brasil e assim fizemos. Quando ela tinha 2 anos, decidimos, vamos embora de novo. Acontece muito, né? A pessoa vem, não se adapta, quer retornar. Nós retornamos e foi aí que eu engravidei novamente. Ah, sim. E aí nós decidimos mais uma vez retornar ao Brasil. E foi o tempo que você foi professora, que aí você deu aula de inglês. E assim, tudo que a gente está contando aqui, vocês vão entender o quão foi importante para a sua carreira atual. O inglês, as suas habilidades quando você trabalhou antes de ir para o Reino Unido, o que compôs a profissional Luana. Exatamente. Então, quando você vem com a técnica da advocacia e você vai para o mercado, a gente entende que essas habilidades foi a sua preparação, né, Luana? Todas elas. E nesse momento, você falou da biologia que você não se identificou. Antes da gente entrar na sua segunda gravidez, em algum momento você se interessou pelo direito ou nunca? Sim. Antes? Sim? Sim. Na verdade, eu não interessei pelo direito naquele momento, mas eu já sabia que a área de biologia não era a minha. Uhum. Né? Essa área de medicina, médico, eu não sei, eles falam biológicas, né? Não era a minha. Então, o que aconteceu? Quando eu vim ao Brasil ganhar Sara, que hoje é minha filha mais velha, eu iniciei a faculdade de administração de empresas. Ah, sim. Exatamente. Então, ali eu já tive uma identificação melhor com a área. No entanto, nós decidimos retornar ao Reino Unido. E eu suspendi mais uma vez aquele sonho de me formar, que sempre foi um sonho de fazer a faculdade. E então eu já sabia que aquela seria uma área de afinidade. Foi aí depois que veio Sofia, mas enfim, né? Vamos falar sobre isso detalhadamente. Então, para a gente entrar assim nessa história que foi o seu motivo inicial, conta pra gente o que te motivou a iniciar na carreira jurídica e como foi o seu início na advocacia, como tudo começou. Meu início na advocacia foi um pouco doloroso. Na verdade, tudo aconteceu após a perda da minha filha, que foi a segunda filha, Sofia. Quando eu retornei ao Brasil grávida, eu descobri que eu tinha uma gravidez de risco. Então, aquilo no início era muito simples. Você tem um excesso de líquido, a gente vai acompanhar e tudo bem, né? A gente pensa assim, mãe de segunda viagem, aconteceu uma coisa inesperada, vamos ver os próximos passos. Uhum. Porque tudo parecia normal, no fundo a gente sabia que algo não estava normal. Nós acompanhamos toda a gravidez e ao final descobriu-se que talvez o motivo pelo qual eu tinha esse excesso de líquido, que hoje é chamado polidrâmino,
era porque Sofia, ela fazia um processo dentro da barriga. Então, ela engolia o líquido amniótico e deveria urinar. E assim segue o ciclo. Então, o líquido se controla dentro da barriga. E a gente sabia que ela não deglutia. Ela só urinava e, por isso, o líquido ia aumentando. Sim. Ao final da gravidez, isso normalizou. Então, o médico, naquele momento, não sabia o que era, mas que poderia ser algum problema relacionado à deglutição, que quando nascesse, verificaria. Se fosse algo que fosse cirúrgico, a gente faria cirurgia e estaria tudo bem. Então, a gente imagina assim, ok, vai ficar tudo bem, nada vai acontecer. Quando ela nasceu, nós vimos que não era bem assim. Logo ao nascer, a mãe tem um sentimento assim, único, né? Eu já senti que algo não estava legal. E quando nós fomos embora para casa, logo no segundo dia, eu percebi que ela não amava. E quando eu percebi, mesmo antes de sair do hospital, eu falei com o médico, ela não está mamando. E o médico, não, mamãe, ela é preguiçosa. Faz um carinho, ou tira a roupinha, deixa ela sentir frio, aperta o pezinho que ela vai mamar, ela vai acordar, ela é preguiçosa. Eu falei, não é só isso. Mas fomos para casa. No terceiro dia, quando a gente foi ao posto de saúde fazer o teste do pezinho, as assistentes sociais já me informaram, ela leva ela para o hospital agora, porque ela não está bem, ela perdeu muito peso e ela precisa ser vista pelo médico. E ali iniciou toda a minha história dentro de hospital. Então foi um processo muito lindo na minha vida, assim, a vida da Sofia, porque quando ela chegou ao hospital novamente, ali há uma semana de vida, eu estava recém-operada, apesar de ter sido um parto normal, estava costurada, e eu fiquei em desespero. Falei, minha filha precisa ficar internada e eu não tinha sequer onde ficar. Porque quando você interna uma criança na intermediária, no Mascunha, que ela ficou ali, você pode ficar na salinha de brinquedos. Eles te dão um colchão e você fica ali, porque você não tem um quarto, você não tem um apartamento e você não tem uma enfermaria que seja. Porque sua filha está numa intermediária e na intermediária não tem lugar para ficar. E eu comecei uma batalha interna de, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Eu preciso ir embora, eu quero ir embora, descobro o que minha filha tem. E eu vi que não era assim. Eu vi que ela não ia embora rápido. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, ok, então eu já entendi que nós não vamos embora. Então, é como se a gente estivesse barganhando com Deus, né? Então, já que nós não vamos embora, descubra logo o que minha filha tem, porque eu quero ir embora. É como se eu conversasse, eu consigo, me volta à memória tudo aquilo que eu falei com Deus naquele momento. E aí não acontecia do jeito que eu queria. E eu vi que ela ia ficando e não encontrava o que ela tinha. Até que os médicos começaram a suspeitar, porque como ela era muito pequenininha, ela fazia espasmos e uma contratura que era uma convulsão. Ela mexia o dedinho e era uma convulsão. Ela piscava o olhinho e era uma convulsão. E aí começou-se a observar que ela poderia sim ter algo mais grave. E aí, de novo, eu falei, ok, já entendi que ela tem algo. Meu Deus, cura logo. Porque eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou serva de Deus, eu cumpro o meu papel, eu sou amável com as pessoas, aquela ignorância de achar que porque eu, né? E aí eu vi que não era assim, que não ia acontecer como eu queria. E foi outro processo. Foi então que eu percebi que eu precisava me organizar para entender o que ia acontecer dali em diante. Porque aí veio o diagnóstico, que a minha filha tinha uma síndrome e que ela poderia não andar, não falar, não se alimentar. E esse novo processo foi muito lindo na minha vida, porque eu comecei a me perdoar. Porque a gente tem um preconceito, não adianta a gente falar, quem é mãe de uma criança especial, ela vai entender o que eu estou falando. Porque você precisa vencer o seu próprio preconceito, porque na sua cabeça o ideal é um filho perfeito. É um filho que fala, que anda, que não tem nenhuma mobilidade, não tem nenhuma deficiência. É aquele perfeito na sua cabeça. E eu tive que me perdoar, porque eu precisava entender o que estava acontecendo para que eu conseguisse amar aquela criança incondicionalmente. E foi dessa forma que aconteceu. Então, quando eu entendi aquilo, o projeto de Deus para a minha vida, foi assim um clique. Eu consegui amar incondicionalmente, que não importava o que ela tinha. Aí, aquele processo diferenciou. Então, já passei por um processo, olha, meu Deus, eu já sei o que ela tem. Eu já estou ok com isso, né? Agora, me dá ela, deixa eu levar ela para casa. Só que ainda assim, não era assim que aconteceu. Então, foi ficando no hospital. E quantos dias? Isso foram meses.
Meses? Ela viveu 9 meses de vida. Entre esses 9 meses, talvez uma semana na primeira semana, outros 15 dias em casa e os últimos 15, 20 dias em casa, mas foram meses de UTI, de hospital. E quando eu percebi que nós não iríamos para casa tão cedo, eu tive que assumir uma postura diferente, porque eu tinha uma família, eu tinha uma filha mais nova, eu tinha um esposo para cuidar e eu tinha eu mesma, que eu precisava cuidar. E esse processo foi, assim, lindo. Porque quando eu entendi tudo isso, eu falei, ok, aqui Deus está cuidando. Agora eu preciso retornar à minha vida. Aqui, enquanto ela estiver no hospital, eu sei que ela vai estar bem cuidada. Não só pelos enfermeiros, pelos médicos, mas porque Deus tem um plano para a vida dela. E quando eu saí, eu precisava desligar. Eu precisava cuidar do meu esposo, eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar da minha relação e da minha filha. E foi assim que aconteceu. E Deus foi me modificando de uma tal forma que hoje eu digo que é Luana antes de Sofia e Luana depois de Sofia. Porque até quando tudo aconteceu, e aí vem o direito entrando na minha vida, foram muitos meses de hospital e foram muitos nãos. Era não porque o plano de saúde não cobria isso, era não porque nós precisávamos de um medicamento importado e o plano não queria aprovar, era o não porque ela precisava, muito não. E eu, como mãe, a gente se torna uma leoa. Eu só sabia lutar, eu não interessava onde eu ia ter que ir, eu só queria lutar. O pontapé ali da minha advocacia se deu quando eles negaram um transporte aéreo que ela precisava. Ela precisava ser transferida para Belo Horizonte e os médicos não aprovavam esse transporte terrestre, tinha que ser aéreo. E eles não queriam aprovar. Eu falei, ok, onde eu tenho que falar? Aonde eu tenho que ir? Porque daqui ela não sai de ambulância, ela sai no transporte que ela precisa sair. E eu descobri que tinha uma sala de um diretor, que eu me recordo muito bem o nome dele, Galinari, era doutor Galinari, lá no Mascunha. Eu falei, ok, vou falar com ele. Bati na porta com todo aquele calor de mãe. Bati na porta dele e falei, eu preciso falar com você. E ali eu comecei a chorar. Olha, eu sou mãe da Sofia, todos já me conheciam. Sofia estava na UTI há meses. E ele falou, eu falei, sou mãe da Sofia e ela precisa ser transferida. Eu não sei o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir e com quem eu tenho que falar, mas ela não sai daqui por via terrestre. Se nem os médicos aprovam, não vai ser ninguém que vai tirar minha filha de via terrestre. No outro dia estava aprovado. No outro dia. Eu falei, só assim? É só eu lutar? É só eu gritar? É só eu entender? Entendi. Então foi assim que você pensou, tem direitos, né? E as pessoas precisam ter acesso a esses direitos. Ali eu descobri que eu ainda não entendia, mas ali eu descobri que a minha advocação seria advocacia. Não para me defender apenas, mas para lutar pelo direito do outro. Para fazer a diferença na vida do outro que não consegue ter voz. E como que você conseguiu resolver esses trâmites enquanto a Sofia estava no hospital? Ela não precisou ser transferida. Deus tinha um outro plano. Eu tinha que passar por aquele momento para entender e na frente colher tudo aquilo que viria, seja com direito, seja com a minha vida pessoal. Mas ela melhorou de tal forma que surpreendeu todos os médicos. E ela não precisou da transferência. É claro que depois as coisas desencadearam para outras questões médicas. Ela chegou a ter alta, ela chegou a ir para casa, mas os planos de Deus eram outros, né? Uhum. E aí depois ela veio a óbito, mas em todos os detalhes eu vi não apenas o cuidado de Deus. Tinha momentos no hospital, quem vive ali, quem é mãe de UTI sabe disso, é que você tem psicólogo, você tem todo um apoio ali, né? E quando chegavam aquelas mães muito preocupadas, desesperadas, questionando o médico, ou às vezes mesmo querendo impor ali a sua angústia, por quê? Por que meu filho faz isso? Ou cadê meu filho? Por que você fez isso? Eles viravam e falavam assim, olha, vai procurar a mãe da Sofia. Eles não mandavam mais essas mães que chegavam na UTI procurar um psicólogo. Eles mandavam procurar a mãe da Sofia. Vai falar com ela, vê quanto tempo ela está aqui e o que ela passa. E eu acabei virando essa psicóloga. Eu acabei passando essa segurança, essa talvez, segurança. né, em alguns momentos difíceis. Então, quando tudo isso aconteceu, depois de quanto tempo você foi procurar para ter sua formação em direito? Logo quando Sofia faleceu, foi no mês de maio. Aconteceu tudo muito rápido, assim. Assim que ela faleceu, eu fui oferecida um trabalho numa escola de inglês.
Aí lá atrás eu volto naquela questão da minha primeira ida ao Reino Unido, eu tinha uma certeza, eu queria juntar dinheiro, claro, como qualquer imigrante no exterior, mas eu tive a certeza que daquele país eu levaria alguma coisa. E foi por isso que eu estudei. Então aquele diploma que eu tive na Inglaterra, que eu consegui tirar, ele rendeu frutos aqui na frente, anos depois. Porque eu fui oferecida uma vaga de professora de inglês, eu comecei a dar aula de inglês, mas eu já sabia o que eu queria fazer direito. Falei, eu preciso aprender esse direito porque eu tenho que aprender a me defender. E aí, logo depois, eu comecei a fazer o direito e o direito entrou na minha vida de uma forma linda. O primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu me lembro muito bem, um professor muito querido, inteligentíssimo, experiente, professor Nazareno, aula de filosofia do direito, aquela aula mais linda, era praticamente um teatro. E ali ele perguntava a cada um por que você estava ali, qual que era a motivação, bem assim, essa dinâmica. E eu expliquei a minha história ali bem rapidamente e falei, olha, eu estou aqui pela minha filha. Eu não sei o que vai ser ao final dos 5 anos, mas ao final dos 5 anos uma certeza eu tenho. A minha conclusão de curso vai ter a minha filha como inspiração. E teve. E teve. Então, qual foi a sua tese para você na sua formação de direito? Uma das negativas dentro do hospital foi uma medicação que minha filha precisava usar, que era importada da Argentina, que era uma medicação que tinha base o canabidiol. E naquela época não se falava em canabidiol. Ela faleceu em 2011, ela nasceu em 2010. E eu lutei por esse medicamento. E depois de muito custo, aprovaram, claro que ela usou, mas eu sabia que tinha que ser algo relacionado a ela. E ao decorrer do curso, eu percebi que existiam algumas possibilidades de falar sobre temas que ainda não tinham sido falados. Então, eu encontrei o canabidiol como inspiração mesmo jurídica na luta de muitas mães que precisavam do medicamento e não tinham essa aprovação por uma regulação da Anvisa, o que hoje já é liberado. E aí... Sim, em vários tratamentos, né, Luana? Em vários tratamentos, o canabidiol hoje é utilizado. Sim, ele usado da forma correta, ele tem sim muita ação positiva na vida das crianças. Mas ainda assim precisa de uma intervenção jurídica. Hoje não. Hoje não? Não, hoje já existem muitos medicamentos com base no canabidiol. Olha. Sim, aprovados e regulamentados no Brasil. E mais acessível, então. Sim. Então, você teve esse desafio, foi a sua tese, você formou. Nesse momento, você ficou no Brasil ou você retornou ao Reino Unido? Como que veio a advocacia internacional? Porque a gente já sabe que isso era uma coisa um pouco que natural na sua vida, pelo contexto histórico mesmo, que você tinha com o inglês, com o Reino Unido. A gente falou nisso de Portugal. Então, como que veio vamos dizer assim, a escolha pela advocacia internacional? Verdade. Acho que essa conexão lá no passado, com a minha primeira ida e a volta ao Brasil, no fundo eu sempre quis retornar. E claro que o direito entrou na minha vida, foram 5 anos de faculdade. Eu tive outros projetos durante esse tempo, durante todo o período de graduação. Eu foquei muito na advocacia, além do inglês. E quando eu estava para formar, no último ano de faculdade, eu já tinha uma certeza, eu precisava da minha carteira da OAB. Então, eu sempre fiz a minha faculdade muito bem feita. Nunca fui a aluna mais brilhante, mas sempre me dediquei o máximo que eu podia dentro da minha realidade. Eu era mãe, esposa, eu tinha meus afazeres. E quando eu entrei no último ano, eu falei, quero fazer o OAB. Eu preciso tirar essa carteira porque eu sei que eu não vou ficar no Brasil. E assim eu fiz. Antes de me formar, eu já tinha passado na OAB, nas 2 etapas, então eu já me formei com a carteira da OAB. Eu peguei a minha carteira, eu tive que fazer a minha posse em Belo Horizonte, porque eu já tinha datas marcadas para sair do Brasil. Então foi muito assim, formei e deixei o país, imediatamente. Sim. Foi muito legal, porque a minha chegada lá, é claro, a gente chega de volta no país, eu não tinha qualquer expectativa. A preocupação da minha mãe era, o que você vai fazer lá? E é totalmente diferente o direito lá. Totalmente. Totalmente. E outra cultura. As pessoas pensam, o que você vai fazer lá? Você é uma advogada, e agora? Vai deixar o país? Ou vai lavar banheiro? Né? Ou vai fazer subemprego? Eu nunca tive essa preocupação. Eu tinha essa certeza, e em conjunto ali com meu marido, nós decidimos retornar, de que seria uma vida no exterior. Se fosse de começar do zero de novo, não seria problema, mas a gente queria retornar ao exterior. E foi muito legal, porque eu comecei numa empresa de construção civil. Meu irmão trabalhava nessa empresa, trabalha até hoje, ele falou, olha, tem um trabalho aqui para você, na área administrativa. Bora? Falei, bora. E assumi. E aí ele foi falando, olha, agora, se você quiser,
tem um cargo melhor, mas você precisa fazer tal curso. Eu falei, me dá o curso. Fiz o curso. E aí eu coloquei botina de aço e fui para a obra mandar em peão. Para advogado mandar nem problema, né? E foi ali que tudo começou. Ajuda um aqui, ajuda outra ali. Uma pessoa que tem uma barreira linguística que não consegue fazer uma ligação para resolver um problema. E foi esse momento que eu comecei a ver que ajudar as pessoas era interessante. Não só com o propósito de ajudar, mas de que aquilo ali rendia também alguma coisa. Porque você podia servir, você podia fazer e mudar a vida daquela pessoa. Era sensacional. E quando você começou no direito, foi lá então? Então Foi você lá. começou lá e você chegou a ter um trabalho exclusivo de advogada lá no Reino Unido? É engraçado porque as pessoas falam assim, nossa, formou e foi embora. E a experiência? Na verdade, eu tive muita experiência no Brasil. Desde o início da faculdade, eu sempre tive estágios sensacionais. Então, eu passei pelos estágios das mais diversas categorias possíveis. Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Cenibra. Era um sonho meu fazer estágio na Cenibra. E eu passei, tive todas as oportunidades possíveis. Então, aquilo que eu não tinha com a carteira de advogada, eu tive no momento que eu graduei. Então, toda a minha graduação, eu tive essa experiência. Quando eu fui para o Reino Unido, não aconteceu de forma automática. Eu ainda trabalhei no subemprego por um bom tempo. Foi em 2019, 2020, que eu tive a ideia de me associar. Na verdade, você faz uma reciprocidade com Portugal, onde você se licencia pela OA, que é em Portugal, que é o órgão dos advogados em Portugal. Esse acordo de reciprocidade não existe mais, infelizmente. Então, não existe mais a possibilidade de um advogado brasileiro se registrar, assim como não existe mais o português se registrar no Brasil. Mas a minha época existia e eu fiz essa transição. Então, quando eu tirei a minha carteira em Portugal, a minha licença de advogada, ficou muito fácil. Foi muito automático a minha transição para o Reino Unido. Porque como eu já residia de forma legal no Reino Unido e eu já tinha essa carteira europeia, que era a carteira de advogada, eu consegui me registrar no Reino Unido como advogada internacional no órgão regulador dos advogados no Reino Unido. E aí você começou a atuar lá? Comecei a atuar lá. Então, seus primeiros clientes foram do Reino Unido? Todos lá. E quando você começou a ingressar na carreira, trabalhar em outro país, com outra cultura, você teve que conhecer também um outro direito, que é com as leis de lá, também relacionado às leis do Brasil, porque a gente falou do direito migratório. Como que você fazia para conciliar isso com a sua vida pessoal? Porque você teve uma história muito específica familiar, então você tem uma outra filha, tem o seu marido. Como que foi para você conciliar tudo isso, almejando ainda o sucesso na carreira e associando isso também à sua fé, à sua vida como um todo? Como que você fez para você ter esse sucesso, não só profissional, mas também familiar, Luana? Esse é um grande desafio, né? É conciliar essa vida de esposa, de mãe, de profissional, de cristã. E certa vez eu estava conversando com a minha filha sobre isso. E ela tem 18 anos, então ela é praticamente uma parceira, né? E eu falei, minha filha, como seria, né, uma questão que fosse levantada para que eu pudesse, de fato, explicar tudo isso? Como que é conciliar essa vida de ser mãe, esposa, do lar, profissional, ainda cristã, sem surtar? Ela falou, mãe, você já faz isso tudo, isso para você é muito simples. Mãe, mas às vezes você surta um pouquinho. Então, esse é o grande desafio, é realmente equilibrar todas essas questões. E você começa a entender, e eu falo isso muito com meu marido, que o casamento é, por si só, um negócio jurídico. Ele não gosta que eu falo isso, mas é a realidade. Como boa advogada que sou, a gente sabe que a assinatura de um casamento é a assinatura de um contrato. E quando a gente assina esse contrato, é um negócio. E como que você vai fazer esse negócio prosperar? A gente precisa gerir esse negócio, a gente precisa cuidar, a gente precisa alimentar, a gente precisa modificar o que precisa ser modificado. E assim funciona a nossa vida. Então, tanto a vida familiar como profissional, ela está ali num conjunto que vai colaborar para o seu bem profissional. Sim. Então, todo o sucesso profissional ele tem que vir de dentro de casa. Não adianta eu ser reconhecida por uma profissional exemplar se dentro da minha casa as coisas não funcionam. Sim, e isso hoje vocês conseguem ter essa comunicação também em casa, porque assim, eu tenho certeza que tem muitas mulheres assistindo.
Pode ser que tem mulheres aí que fez direito, mas deu um stand-by porque acha que não dá conta. Então, qual que é o conselho que você daria para essas mulheres que são mães, que são casadas, querem investir no direito, vale a pena? Qual conselho você daria para uma pessoa que está te assistindo e quer e almeja, né, encontrar também esse caminho profissional, mas ao mesmo tempo não perder a sua família? Porque hoje, Luana, só para a gente contextualizar, a gente vê isso muito na internet. A internet hoje é um bombardeio de informação. Então, às vezes, você não sabe o que fazer. Eu tenho que estar na internet e mostrar o meu sucesso profissional concreto, de fato, algo que eu conquistei, material, mas e a minha família? Aí às vezes eu vejo um vídeo de alguém falando que eu tenho que valorizar a minha família, que lá é o meu primeiro, lá tem que ser a minha prioridade, e a pessoa fica perdida. Porque ela entende que para ela ter sucesso ela tem que trabalhar muito, e de fato trabalha muito, se dedica, se sacrifica. Mas e o outro lado? E a mulher? E a mulher indivíduo, e a mulher esposa, e a mulher mãe? O que você aconselharia nesse turbilhão de tem coisas? essa sensação, né, de que não vai dar conta. Mas, na verdade, se não tem segredo, não tem receita de bolo, é a realidade de cada uma. Foi muito e é muito possível para mim, porque dentro da minha casa a gente conversa muito. Então, a gente tem essa posição aberta de dizer, olha, não estou bem, ou estou cansada, ou estou sobrecarregada. A gente tem essa abertura para se cuidar. Olha, precisamos fazer uma atividade física. Olha, precisamos organizar isso com as crianças. Então, quando eu falo que não tem segredo, é porque não tem segredo mesmo. Mas você precisa priorizar. Então, vai haver momentos que você vai precisar priorizar mais a sua carreira profissional e a família vai ter que ficar ali meio bagunçada. Ou outros momentos você vai ter que parar tudo e cuidar dos filhos, mas essa conversa aberta e essa vontade de realmente equilibrar tudo é o que vai fazer a diferença. Sim. Na minha casa, a gente conversa sobre tudo. Então, quando a gente precisa colocar na mesa, gerir esse negócio, modificar, organizar o que precisa ser organizado, a gente conversa. Funciona muito lá em casa o dia do líder. Nós somos 5, né? Ah, são 5. Como que é hoje? Hoje sou eu, o meu esposo Leandro, Sara tem 18 anos, Daniel tem 6 e Eva tem 3. Bom, tudo aí muito diferente, né, a idade, o que me favorece, porque Sara com 18 anos, ela consegue nos ajudar muito mais, mas por ser 5, é uma loucura. Então, o que tem funcionado lá em casa é o dia do líder. 5 dias na semana já temos garantido. Quem é o líder? O líder vai ser responsável pelas tarefas. O líder vai ser responsável, vai ser o ponto de apoio naquele dia. Mas ele vai ter benefícios e vai ter compromissos também. Então, ele vai ter, por exemplo, o benefício do controle remoto. Ele vai decidir o que o resto da família vai assistir. Mas qualquer problema, eu vou no líder. Peraí, olha, sua irmã deixou isso aqui bagunçado. Olha, não estou gostando desses brinquedos no chão. E eles têm benefícios com relação a isso. Mas a Eva já tem esse dia do líder? A Eva coloca todo mundo no bolso. A Eva, quando eu falo assim, olha, Daniel, vai colocar o seu sapato, ela vai lá, busca o sapato e entrega na mão dele. Ela tem uma noção assim... Já é uma líder. Já é uma líder. E isso também ajuda muito, Luana, na criação dos filhos, a criar essa responsabilidade, independência, que ele tem que lavar aquilo que ele sujou. Então, isso deve funcionar muito bem, né? Funciona bem. E tem as regras. Tem que entender, claro. Tem regra e quando eles cumprem as regras, eles têm benefícios. É claro que funciona sempre? Claro que não. Mas a gente tem sempre tentado manter essa rotina para que funcione mesmo. Sim. Com essa carreira internacional, Luana, a gente está falando de 3 países totalmente diferentes: Brasil, Portugal, Reino Unido. Então, quando você decidiu se estabelecer na advocacia internacional, quais foram os desafios profissionais que você enfrentou? Aconteceu tudo de forma muito natural para mim. Então, não teve esse desafio direto como um empecilho da minha advocacia. E quando eu falo de forma natural, a gente está falando um nível internacional que é diferente de Ipatinga, por exemplo. Hoje não, sempre na verdade, né? Tem muito essa postura do advogado, do doutor advogado, dessa hierarquia diferente. Uhum. E no Reino Unido, eu digo Reino Unido porque é onde eu resido, mas claro que eu atuo no Brasil e em Portugal também, mas as coisas acontecem de forma muito extrajudicial. Então, quando a gente fala em resolver conflitos, a grande maioria desses conflitos são resolvidos de forma amigável. Então, não há que se falar em desafios
Se você começa ali a desenvolver uma relação com o cliente, por exemplo, e você entende que ele precisa de um divórcio, ou ali eventualmente estipular uma guarda daquela criança que a família tem, você começa a notificar a outra parte, a parte fala assim, olha, ok, eu concordo, vamos acordar, vamos fazer esse devido acordo. Fechou o acordo, o juiz protocolou, e o que lá nem é obrigatório, porque o acordo entre as partes extrajudicial já tem força de lei. Caso encerrado. Muito diferente daqui. É muito. Você tem mais dificuldade de advogar aqui? Muito Por causa mais. das leis, das burocracias? Pelo próprio colega advogado, principalmente em âmbito internacional. Por exemplo, quando a gente tem, eu estou agora tratando de um divórcio, na verdade é uma separação, porque eles não eram legalmente casados civilmente, mas eles têm uma filha em comum. E ela é minha colega advogada. Ela atua em uma área completamente diferente da família, e ela falou, Luana, eu não tenho psicológico para lidar com essa situação. E aí a gente está tentando acordar com o ex-parceiro uma guarda amigável, que vai favorecer o melhor para a criança, uma separação que não cause transtornos para a parte e que não traga ônus também, porque o melhor acordo é aquele que a parte resolve, vida que segue feliz. Ele tem o representante legal baseado no Brasil. Um advogado que não é internacionalista. O que esse advogado quer? Briga. Ele quer conflito. Ele quer não ceder em nada. Porque o advogado brasileiro, ele tem muito essa mentalidade. Vamos para a justiça. A gente resolve tudo lá. Então, lá não tem isso. Claro que existe o judiciário, existem os processos judiciais, mas na grande maioria os processos são todos solucionados administrativamente. Cultura, né? Cultura. A forma como as pessoas realmente se relacionam, se comunicam, é bem diferente. Você falou do casamento. Hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que vão embora, casam aqui no Brasil e vão para outros locais, para outros países, seja Europa, Estados Unidos, e aí elas têm um filho nesse país. Quando elas voltam para o Brasil, desculpa, esse casal vai divorciar, eles precisam separar também lá? Ah, interessante. É uma grande dúvida, né? Ah, sou casado no Brasil, quero me divorciar no Reino Unido? Posso? Pode. Tá? Os acordos internacionais servem para isso. Você fala assim, ah, eu sou casada só no Brasil. Não, você casou no Brasil, você é casada em qualquer lugar do mundo. Mas eu moro no Reino Unido. Ok. E aí eu me separo lá? Aonde você quiser. Isso vai depender do contexto da situação. Então, por exemplo, você se casou no Brasil, hoje você reside no Reino Unido e você quer se divorciar. Então, quando você procura ali uma assistência jurídica para decidir aonde vai ser melhor o divórcio, você tem que considerar algumas questões. Você pode se divorciar no Reino Unido? Sem problema nenhum. Você pode se divorciar no Brasil? Sem problema nenhum. As implicações financeiras desse divórcio é que vai te trazer a decisão. Por quê? Se eu divorcio no Reino Unido, o divórcio é concluído e é válido. Porém, eu preciso informar o governo brasileiro que esse divórcio aconteceu. Então, aí vem a questão da transcrição do divórcio, porque essa sentença precisa ser reconhecida. Então, eu vou querer pagar por esse serviço extra? Não. Então, eu vou divorciar direto no Brasil. Entendi, mas se eu tenho um filho, eu tenho que fazer todo esse trâmite, porque eu mãe, sou separada no Reino Unido. Eu não posso simplesmente pegar meu filho e voltar para o Brasil. Isso não. Isso também é outra coisa muito interessante, porque, por exemplo, hoje o divórcio no Reino Unido, ele é feito em categorias. Eu posso simplesmente me divorciar sem resolver sobre o meu filho. Eu posso simplesmente me divorciar sem resolver sobre a partilha de bens. Então, cada coisa no seu devido processo ou todos juntos. Eu tenho filho, moro no Reino Unido, divorciei e quero retornar ao Brasil. Ou muitas vezes acontece porque essa mãe sofreu violência doméstica, por exemplo. Muito corriqueiramente acontece isso. Ela estava em um relacionamento abusivo, ou sofria violência doméstica, ou financeira, ou emocional. Eu quero voltar para o Brasil, porque no Brasil eu encontro um porto seguro, eu tenho uma rede de apoio, eu não quero mais ficar em um país estrangeiro. Eu pego meu filho, eu tenho o passaporte dele, eu faço uma viagem para o Brasil e volto para minha família. Tudo certo. Não. Não é assim. Não é assim. Essa mãe pode sim incorrer em sequestro internacional de menor. A própria mãe? A própria mãe, subtração internacional do próprio filho. Esse pai, ele simplesmente, sem gastar um centavo, ele vai acionar uma convenção internacional, que é a Convenção de Haia, e aí ele vai falar, olha, minha esposa foi embora, minha ex-parceira, na verdade, foi embora com meu filho. Ela sequestrou meu filho, onde tinha residência habitual, que ele morava no Reino Unido. E aí o que vai acontecer? Esse órgão, claro que uma intercomunicação
internacional, uma colaboração internacional. Esse órgão vai acionar o órgão brasileiro, a autoridade brasileira, e se ele sabe onde essa mãe está, se não sabe, ok, vai ficar mais dificultoso ali para encontrar essa mãe. Mas se ele sabe, por exemplo, onde essa ex-parceira está, eles vão no local, eles tiram essa criança da mãe e devolvem para o pai. Então, o pai, nesse caso, vocês fazem o divórcio e também tem que ter uma autorização? Se ela quer se mudar para o Brasil, sim. Por isso a importância de Nossa, procurar muito um advogado. Muito Seja no importante. Brasil, seja no exterior, um advogado que vai poder orientar. Então, por exemplo, eu tenho um caso muito, muito recente agora de uma mãe que ela não tem o parceiro como civilmente formalizado, então ela não é casada com ele, eles estavam juntos, eles tiveram um filho, ele vai ficar no Reino Unido e ela retorna ao Brasil. E ela me procurou. Ah, não, ele concorda, ele falou que vai dar tanto de pensão e tá tudo bem. Falei, não está tudo bem. Ele concorda agora, você pisa no Brasil, ele te acusa de sequestro internacional de menor e ele toma seu filho de você. Ah, é? Sim. Então vamos fazer um acordo onde ele vai assinar um documento ciente de que a mãe vai ser relocada ao Brasil e ela vai morar naquele endereço com autorização dele. E aí pronto, aí viaja tranquila. Entendi. Então, são muitas questões que quem mora muitos anos fora não sabe, não tem o acesso. E isso interessante também, a gente está o tempo todo que o Fabrício está colocando, né, Fabrício, o arroba da Luana, e você que é da região, ou você que também é do Reino Unido, está assistindo esse podcast, você pode procurar a Luana no direct, tem o contato, né, Luana? Porque ela faz essa assistência. Então, além de toda a história que ela está contando, é o trabalho dela hoje. E também a Luana quer contar a oportunidade que, assim como ela teve, você que é da área do direito também pode ter, né, Luana? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa está muito centrada aqui na região, aqui em Patinga, e não sabe a oportunidade daqui que ela tem de advogar em outros países. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa missão, desde lá de trás que eu te contei sobre Sofia, sobre realmente impactar a vida das pessoas, assim como aconteceu no hospital, esse meu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, não é só na vida do meu cliente, é na vida do meu colega. Porque eu sou de Patinga, eu me formei aqui, eu advogo internacionalmente e eu monetizo em moeda estrangeira. Mas quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, eu nunca vou morar no Reino Unido, eu nunca vou morar no exterior, então eu não vou ser um advogado internacional. Na verdade, ele está perdendo a oportunidade de monetizar em moeda estrangeira daqui, de onde ele faz. Então, a minha ideia é não só ajudar as pessoas que precisam de uma assistência jurídica nos mais diversos assuntos, seja direito de família, sucessão, seja o próprio planejamento imigratório que a família tem vontade de viver no exterior, ou o próprio colega advogado, ou aquele estudante de direito que tem uma visão futura de que eu quero advogar internacionalmente. Desmistificar toda essa questão que eles acham que é impossível. Que está muito distante. Que está muito distante. E quando, na verdade, está mais perto do que eles imaginam. Porque todo advogado... Olha, vamos ser bem sinceros. Em Patinga, não estou comparando com Valadares, né? Porque Valadares é os Estados Unidos é Valadares. Mas em Patinga, a gente sabe que tem um grande número de pessoas, ou de familiares, ou de amigos que vivem no exterior. Cada uma dessas pessoas, elas têm problemas diariamente. Seja porque alguém está se separando, seja porque alguém foi deportado, seja porque precisa de um planejamento migratório, ou teve uma multa de trânsito, ou até mesmo questões consulares. Verdade. Eu não consigo renovar meu passaporte. E o advogado fala, não, você não é serviço para mim. Só que ele vai atender aquela família que tem diversas demandas e ali começa uma advocacia internacional. Eu vou fazer um processo de nacionalidade em Portugal. O advogado brasileiro aqui, ele pode fazer todo esse processo e ele vai precisar de um certificado criminal lá da Inglaterra porque essa pessoa passou uma semana, um mês ou morou 2 anos. E aí, como que eu faço? O advogado não vai ter ideia de como fazer. Por quê? Porque ele não saiu da caixinha. E quem tem essa mentalidade e quer expandir mesmo a área para a advocacia internacional, consegue ter esses acessos? Então, o que ele quiser resolver no Reino Unido, em Portugal, ele consegue daqui do Brasil. Consegue, claro. A tecnologia facilita muito, né? A gente sabe que toda essa informatização do sistema, eu advogo no Reino Unido, no Brasil.
Eu não preciso estar fisicamente no Brasil para advogar. Para resolver. É claro que, salvo exceções, onde eventualmente eu vou precisar estar em juízo, a gente delega a diligência para um colega. Ah, sim. Facilmente, olha, colega, eu tenho esse processo, essa é a minha instrução, você precisa comparecer nesse dia, nessa audiência. Isso é totalmente possível. Da mesma forma, Portugal ou Reino Unido. Ótimo. Então, dentro dessa área, quais são as competências e as habilidades que um brasileiro precisa ter para atuar na advocacia internacional? Eu diria que um fator muito importante para início seria ter uma rede de apoio robusta. Poderia falar assim que o inglês é essencial, que estudar as leis é interessante, claro que isso tudo é. Mas quando você tem uma rede de suporte, de colegas mesmo advogado, você começa a ter essa assistência ou esse apoio para que você consiga perder o medo de eventualmente aceitar determinadas demandas que vêm até você. Entendi. Olha, eu tenho vários colegas que me procuram e tá tudo bem, a gente troca a parceria, a gente evolui juntos, porque não é que eu preciso diminuir o meu colega para crescer, há espaço para todo mundo. Isso é o mais legal. Eu não preciso esconder o meu colega para eu eventualmente prosperar. Isso vamos falar, é acessível? Totalmente. Você fala em internacionalizar essa advocacia? Sim. Totalmente. E ter essa rede que você falou. Sim, claro. De pessoas que estão dispostas a cooperar, a ter parcerias. Você tem esses parceiros? Sim, muitos. Tenho muitos. E isso acontece no cotidiano. Por exemplo, hoje mesmo, uma mensagem no meu WhatsApp me procurou uma cliente e falou, Luana, de um colega aqui, inclusive de Patinga, que passou o meu contato, Luana, você assessora no pedido de nacionalidade italiana? Eu disse, não. Nesse assunto particular, não. Eu assessoro na questão consular, mas eu não assessoro no processo de cidadania italiana. Na portuguesa, sim. Mas eu tenho colegas. Então, quando a gente pega esse cliente e fala, olha, eu tenho uma colega, uma parceira, eu já me conecto à minha colega lá da Itália e ela fala, eu tenho um cliente para você. E essa política de parcerias, principalmente na Europa, é totalmente legal. Ah, sim. Trabalhar em equipe, todo mundo tende a ganhar. O meu colega que vai aprender e vai atender o cliente dele, o outro colega que seja porque vai trabalhar por trás e vai prestar aquele serviço em conjunto, e o cliente vai sair satisfeito porque foi atendido. Sim. Sobre essa parte que a gente estava falando do direito da família, eu acredito que isso deve ser muito complexo, porque a gente está falando de divórcio, de guarda compartilhada, de outras leis, da pessoa querer sair do país e ir para o outro. Então, tem várias questões ali que são complexas para você, porque você tem que lidar com, vamos dizer assim, com muitas culturas ao mesmo tempo, muitas leis ali ao mesmo tempo, né? Quais são os desafios nesse caso, quando existe o casal que quer ter a guarda compartilhada do filho de países diferentes? O que eles precisam saber para lidar com esse tipo de situação e como que você resolve esse problema? Direito de família é sempre um campo minado, né? Você está mexendo com as emoções, com a vida daquela família, são sonhos frustrados. Normalmente os clientes, eles vêm muito machucados, tem muito rancor, muita coisa que eles querem cuspir na cara do outro. Então, o nosso papel, além do legal, né, de assessorar ali juridicamente, primeiro é manter essa estabilidade emocional dessa família para que um possível acordo funcione. Então, existem vários cenários que eu poderia aqui falar a noite inteira com você. O cenário do acordo. A gente representa uma parte, entra em contato com a outra, vamos discutir onde essa criança vai ficar, como que vai ser a rotina de guarda e visita, tudo certinho, assinamos um acordo. Mas às vezes não funciona assim. E aí a gente tem que pensar em outra aproximação. Ok, não temos acordo, a gente precisa de uma intervenção de mediador. Então a gente precisa de um intermediador, um terceiro imparcial, que vai intermediar essa família. E às vezes também não acontece. Mesmo com essa terceira pessoa imparcial, o acordo não acontece. Nossa. E nesse caso não resta alternativa realmente a disputar judicialmente. E a tendência em corte é muito interessante, porque o juiz sempre dá a oportunidade para as partes decidirem, olha, vocês são os maiores interessados. Eu sou uma terceira pessoa que não conheço sua família. Você sabe o que funciona para você. Você sabe o dia que você trabalha, o dia que você pode pegar seu filho, a hora que você vai sair. Ah, essa pessoa não é do núcleo da família. Não. Não é um tio, não é... Se o juiz fala assim, olha, se vocês não acordam, eu vou ter que decidir por vocês. E aí, como é que vai ficar? Então, existe muito essa
essa política no Reino Unido de tentar mesmo chegar a um acordo, porque é melhor para todo mundo. Para facilitar também e fazer o negócio andar. Sim. Que é o que não acontece muitas vezes aqui no Brasil. E normalmente todas essas demandas, elas vêm acompanhadas de tantas outras. Porque não é só a guarda, é a pensão, são os bens, é o próprio divórcio em si, talvez a mudança dessa família para um outro país, é o pai que é estrangeiro. Ah, sim. Então, existem muitas ramificações do próprio direito. Com relação ao processo migratório, eu não sei se você percebeu um aumento nesse último ano, mas a gente tem percebido aqui localmente que as pessoas estão querendo ir embora. Quero ir embora, quero tentar uma vida diferente. A gente sabe que tudo influencia. A economia, a política, e isso tudo para você é uma gama de serviços, né? Então, com relação a isso, como que você auxilia esses clientes que estão distantes, mas você está no Reino Unido e a pessoa quer fazer esse processo migratório? Como que você faz? Quais são os caminhos que você dá? Essa vontade de deixar o país, ela é real, né? A gente Real. sabe que isso realmente tem acontecido com muito mais frequência. Você percebeu esse aumento? Com certeza. Porque aqui sempre teve. Você Com falou de certeza. Valadares e o Vale do Aço também. Sim. Mas teve esse aumento nesses últimos, Teve, vamos falar, 2, 3 anos? É uma coisa muito óbvia, né? Essa vontade do brasileiro, ou do mineiro, ou do ipatinguense deixar mesmo o nosso país naquela expectativa de mudar de vida, de conquistar algo novo. Mas existem algumas questões muito pontuais que eu gostaria até de tomar a liberdade de falar. Claro. Primeiro a pessoa precisa se programar, isso é fato, tá? Então não adianta eu querer e eu simplesmente sair. Essa questão migratória, claro que o meu atendimento, que foi sua pergunta, pode acontecer de forma remota muito fácil, porque hoje em dia a tecnologia nos facilita. 100% das minhas consultas hoje é online. Então, eu não preciso ficar face a face com o cliente para atendê-lo. Eu atendo clientes que estão na Suíça, que estão na Espanha, que estão no Reino Unido mesmo. Às vezes moram na cidade vizinha, mas o atendimento acontece online. Porque essa facilidade nos possibilita esse atendimento. E a própria aplicação em si, ou o próprio pedido à corte, ou o próprio processo, ele também acontece de forma digital. Ah, sim. Então, é muito fácil. Agora, essa pessoa que precisa de atendimento, ela precisa se programar. Não basta deixar o país. E achei muito interessante que você falou esses dias em um outro podcast, que foi exatamente isso. Essa questão de chegar lá e não ser o que esperava. Então, se essa pessoa não se planeja, se ela não procura uma assistência jurídica, ou alguém que vai dar o caminho dela, seja pela rota de visto, seja se planejar, entender aquele país que ele quer migrar, quais vão ser as regras aplicáveis, vai chegar lá e vai quebrar a cara. O sonho vai se frustrar, porque ele não se preparou, porque ele vai perceber que ele vivia muito melhor aqui. Porque viver fora não é para qualquer um. Não é. Não é, isso é verdade. Isso é verdade. Você acaba abrindo mão de muito mais lá fora do que aqui. Sim. E como que você vê hoje o futuro da advocacia internacional, principalmente para brasileiros, para profissionais brasileiros? Como que você vê esse futuro e o que você espera também através do seu trabalho? Porque, gente, a Luana também vai começar a divulgar muitas informações, né, Luana? Então, ela vai contar nas suas redes sociais sobre todos os serviços que ela oferece, mas também incentivar os profissionais, contar alguns caminhos, né, Luana? Então, a Luana vai estar mais presente nas redes sociais, vocês podem acompanhar. Eu sei que é um desafio para todo mundo, mas eu tenho certeza que o que você vai proporcionar pode mudar a vida da pessoa para sempre, você sabe disso. Então, você tem essa responsabilidade também de dar esse caminho, que é o que você está fazendo agora nesse podcast. Então, na sua visão, como que você consegue enxergar o futuro da advocacia internacional? Prosperidade. Colegas advogados e futuros aspirantes, vamos advogar internacionalmente. Eu acho muito interessante essa questão que você mencionou sobre a divulgação. Eu já advogo internacionalmente há 8 anos. Tem muita experiência. Exatamente. E é claro que, recentemente, eu tenho aberto essa oportunidade aí, ou essa visão digital
porque realmente eu senti a necessidade de compartilhar tudo isso. Assim como lá atrás eu compartilhava e eu, de alguma forma, ajudava a vida das pessoas através da vida da Sofia, tudo que eu vivia ali, eu cheguei a um momento da minha vida profissional e falei, não dá para ficar aqui. Eu preciso que os meus colegas entendam que é possível advogar internacionalmente sem deixar o país. É possível que eles prosperem assim como eu tenho prosperado. E tirar esse medo de que advogar internacionalmente é um tabu, que eu não vou dar conta, porque eu não falo inglês, porque eu não sei das leis, porque eu não sei como fazer. Então, já deixo aqui um convite para o nosso evento junto à OAB de Minas Gerais, que vai acontecer no dia 20 de fevereiro, online, então você não precisa nem sair do conforto da sua casa. Nesse evento, nós vamos contar com a presença de 3 colegas, uma colega minha, inclusive, pessoal, que também trabalha no Reino Unido, um parceiro meu muito querido, que ele é barrister. Barrister, para quem não sabe, é aquele que usa peruquinha na corte, toda aquela formalidade. Bem tradicional, né? Bem tradicional. E uma outra advogada colega que atua nos Estados Unidos. Então, nesse evento, o advogado, o estudante, ou até mesmo você que tem um desejo de conhecer sobre leis internacionais, sobre essas questões que envolvem família, você vai poder entender como funciona essa internacionalização da advocacia. Qual que é a data? Dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, vai ser online. Vai ser online, vou deixar o link. Ótimo, então o link você vai deixar e vai estar também na sua rede social. Você sempre vai, já tem o flyer lá com o nome de todo mundo, e o horário. Totalmente gratuito. Então vocês não podem perder, gente, é gratuito. Acredito que vai ser um nível de informação, assim, que talvez as pessoas nunca tiveram acesso, né, Luana? Porque nós vamos falar com pessoas ali que tem um network que é muito importante, que é o que você falou, da rede robusta. Exatamente. Então, ali você já vai criar, você vai se conectar com muitos advogados, vai começar a se interessar por essa carreira, porque você vai ter ali praticamente o passo a passo, não é isso? Essa é a sua intenção, essa né? É a minha intenção. De divulgar. Isso. Então, aproveitando que você já está falando aqui para o pessoal, eu queria que, aqui em Patinga também, a gente teve... É muito tradicional as faculdades de direito, a gente tem há muitos anos. Isso aqui em Patinga é muito forte, a sua área aqui é muito forte. Então, eu queria que você desse um conselho para quem está estudando, se formando, para você aconselhar. Você passou por várias áreas do direito, dentro do direito internacional. Então, eu queria que você desse um conselho dentro da sua experiência para esse estudante. Eu acredito que investir no idioma é o primeiro passo, né? Você que tem intenção de internacionalizar a sua carreira, é inegável que o inglês vai fazer diferença na sua vida. Seja porque você vai atender um cliente estrangeiro, seja porque você vai se conectar com parceiros. O inglês hoje em dia não há que se falar que é opcional. O inglês eu diria que é principal. Estudar as leis, acho importantíssimo. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não vou entender. Mas se interaja, procure, porque certamente esse advogado já teve um cliente que chegou até ele com alguma demanda internacional e ele pensou que ele não seria capaz de atender, porque ele tinha receio se daria conta ou não. E com esse inglês, com esse estudo, com essa oportunidade, você tendo a rede de apoio na hora certa, no lugar certo, você vai estar totalmente apto a atender esse cliente. Então, não tenha medo, se capacite, estude. Outra coisa bem bacana, Tamara, são as opções de estágios internacionais. Ah, que bacana. Sim, é totalmente possível, por exemplo, inclusive quem se interessar pode me contactar. Eu ofereço isso de forma totalmente aberta, porque o advogado ele consegue entrar dentro do meu escritório e entender como funcionam essas demandas. Ah, isso é fantástico. Porque ele vai ter aquela opção de, na prática, vivenciar aquilo que a gente vive internacionalmente. Até então, para ter certeza que aquela carreira que ele quer seguir. Ele vai ver assim, poxa, era só isso que eu tinha que fazer? E eu estou perdendo essa oportunidade? Sim, era só isso que você tinha que fazer. Então, muitos escritórios internacionais, eles oferecem essa opção. Porque eles precisam desse suporte e, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa aprender. Então, nada mais interessante do que juntar essa vontade com essa vontade de ensinar. Ai, que ótimo. Vontade de aprender com vontade de ensinar? Perfeito. Muito bom. Perfeito. E também a experiência, é bom que você vê
os erros também que aconteceram nesses 8 anos, as pessoas vão aprender, você vai encurtar mesmo o caminho, né? Essa experiência, não só esse curso online que eu já achei fantástico, mas essa experiência mesmo ali do dia a dia vai encurtar muito o caminho para quem quer começar. Acho fantástico. E é o futuro da advocacia, né? A gente sabe que essa internacionalização ela é real. O mundo é globalizado, então você falou do inglês, mas acredito que de todas as profissões, acho que essa é a que mais está entrelaçada ali, né, Luana? Porque hoje as pessoas têm demandas, às vezes, não só de quem mora, pode ser, sei lá, uma viagem que a pessoa fez a turismo, chegou lá no Reino Unido, teve um problema, enfim, com alguma coisa, ele tem que acionar um advogado. Sim. E ele vai acionar um advogado que ele conhece. Essa né? semana me apareceu um caso exatamente assim. Ah, que legal, de turistas. A família fez um cruzeiro. No segundo dia do cruzeiro, comeram ovos e passaram mal. Eram 7 da família, inclusive o pai da cliente foi do Brasil, encontrou com ela na Europa. Foi aquele sonho planejado. Segundo dia da viagem, tudo foi por água abaixo. Passaram muito mal, entre diarreia, vômito, ficaram ali acometidos durante muitos dias, tiveram que ficar em isolamento, e não foram só eles, foram várias pessoas. A companhia, ela ofereceu não, na verdade ela deu, porque ela nem ofereceu, nem foi pedido, 45 euros pelo que aconteceu ali, como se fosse voucher de compensação. E ela me procurou. 45? Luana, eu acho que eu deveria pedir alguma coisa. Aquela coisa assim, será? Ela perdeu a viagem dela. Você perdeu sua viagem, você se planejou, você se programou, você investiu tempo. No segundo dia das suas férias, tudo foi por água abaixo. Ela teve que comer fora do navio, porque ela ficou com medo de comer de novo e passar mal. Então, é claro que tem. E aí entra a internacionalização do direito. E aí, onde que eu vou ajuizar essa ação? Primeiro, eu vou tentar administrativamente, eu vou notificar essa empresa, vamos solicitar indenização. E aí, o caso tá pego, né? Tá cliente satisfeito porque ele vai ser atendido e a internacionalização da advocacia, na prática, sendo vivida. E ela entender também que não é porque ela é turista que ela não tem direito. Exatamente. Porque a pessoa fala, eu não tô no meu país, acho que não tenho direito, deixa pra lá, vou pegar os $45. Muito bom, muito legal mesmo. Desde o início do podcast, Luana, você declara sua fé de forma muito aberta, né? Como que essa parte sua da fé, ela impacta e também te inspira na sua vida profissional, na escolha do direito, na sua família, que também foi algo que nós falamos muito. Como que isso te impacta, te influencia? Como que é a forma que você lida com várias áreas da sua vida por causa da fé, da sua fé? Eu acho que a fé é o alicerce, não só familiar como profissional. Viver na prática o plano de Deus para a família é uma consequência daquilo que eu vivo na minha vida profissional. Então, viver a minha fé diária com meus filhos, com meu esposo, com a minha vida cristã, ela impacta diretamente na minha vida profissional, abençoando outras pessoas. É aquela questão que eu sempre prezo por ser luz, né? Na vida daquela pessoa. E se eu posso profissionalmente ser a diferença, porque a pessoa não tem acesso à lei, ao conhecimento, eu vou também ser uma luz na vida daquela pessoa que precisa, que está vulnerável, que não conhece ou que está precisando de um cuidado, não só legal, mas um cuidado pessoal, emocional. E se essa minha intenção de impactar a vida das pessoas for dentro da minha casa, ela consequentemente vai ser na minha vida profissional. Muito bom. E para a gente caminhar aí já para o nosso final, a gente sempre faz essa pergunta que está muito ligada a tudo que você acabou de responder, mas eu queria fazer de uma forma mais específica. Todos os convidados que passam aqui, a gente gosta de perguntar, porque a gente sabe, você falou, né, que é através do seu conhecimento que você serve, que você compartilha, que você quer ajudar. Então, a gente vê isso muito nitidamente em profissionais que não querem falar como fazem, porque essa pessoa vai ser meu concorrente, e a gente vê que você tem uma visão totalmente contrária disso. E isso é servir, né, Luana? Então, quando a gente fala que é ser luz, é realmente a gente abrir tudo que a gente sabe e saber que eu vou torcer pela prosperidade do meu colega, não do meu concorrente. E tem espaço para todo mundo, a gente sabe disso.
Então, como que você quer colaborar na vida das pessoas? Porque hoje você tem a sua família, hoje você tem os seus clientes, mas agora você vai ter aí pessoas que você vai inspirar. Então, a gente tem, vamos falar assim, algumas ramificações. E como que você quer colaborar na vida dessas pessoas? Qual que é a marca que você quer deixar onde você passar? Eu não estava preparada para essa pergunta. Eu acho que isso acontece de forma muito natural. Esse impacto na vida das pessoas é aquela coisa, o seu sucesso é meu sucesso? Parece uma coisa muito clichê, mas é exatamente assim. O sucesso dos meus filhos, seja na escola, seja com um coleguinha, é o meu sucesso como mãe. O sucesso do meu cliente em uma demanda judiciária é o meu sucesso como profissional. O sucesso do meu colega, ele vai ser também o meu sucesso, porque eventualmente, em algum momento, eu posso precisar dele. Então, é como você falou, há espaço para todos. E você impactar a vida de uma pessoa, de um cliente, de um familiar ou de um colega, é surpreendente. Porque essa marca, ela vai ficar para sempre. Vão sempre haver pessoas que vão ali, eventualmente, não gostar de você, ou não achar que você é 100% real, mas e daí? Faz parte. Faz parte. Então, se eu puder fazer a diferença na vida da pessoa, com certeza eu vou fazer. E se isso me fizer bem, eu vou fazer de todo o coração. Porque a vida é assim, é uma troca. Eu falo que pessoa precisa de pessoa. Então, essa troca é que nos faz ser pessoas melhores. Eu sempre digo isso. Eu falo isso muito com a minha mãe, que tem muitos problemas emocionais e às vezes por alguma razão se isola. Eu falo, mãe, gente precisa de gente. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se conecta, é assim que a gente forja o nosso caráter, é assim que a gente vai aprender a respeitar, a amar, a ceder, a ser pessoa melhor. Então, é uma troca. Sim. Você estava falando também essa parte da exposição, né? Você expôs na época da Sofia, sua trajetória com ela. Agora você também quer falar mais sobre o seu trabalho. Na sua vida pessoal também algumas coisas você tem compartilhado. Então, a sua vinda ao Brasil também você acabou compartilhando uma questão muito pessoal. Não sei se você quer abrir aqui, se você quer falar, mas como você expôs isso em rede social, e talvez pode fazer parte também, até para, né, as pessoas que estão te assistindo, foi a decisão que você fez de fazer uma cirurgia agora, nessa sua vinda. Você quer contar um pouquinho? Vamos, claro que vamos, importantíssimo, né? Acho que é um tema que está muito recente, né? Muito falado, né? Muitas artistas falando sobre o explante e realmente eu vim ao Brasil, especificamente dessa vez, foi para realizar a cirurgia de explante e foi a melhor decisão da minha vida. Há algum tempo eu já vinha elaborando essa possibilidade de aceitar, de entender que o meu corpo não mais queria aquela prótese de silicone e de preparar mesmo. Polêmico isso, hein, Luana? Preparar, muito polêmico, né? Tem toda uma questão de vaidade, a indústria do silicone, da cirurgia plástica, em um corpo perfeito, uma mulher perfeita, não pode ter isso fora do lugar, ou tem que ter aquela imagem perfeita. Isso já não fazia mais parte de mim. Eu usei prótese durante 12 anos, não estou aqui também para dizer que a prótese é um veneno ou o que quer que seja. No meu caso, eu procurei muito informação, eu investiguei, eu pesquisei e eu vi que aquilo já não fazia mais parte de mim. Então, a Luana de 12 anos atrás já não é mais a mesma Luana. E quando eu decidi tirar, eu entendi que era melhor para mim, para minha saúde e para o meu corpo. Eu já não mais queria um corpo estranho dentro de mim. Se foi ou não por algum motivo particular, ou se viesse a ter ou não uma questão de saúde, eu não queria pagar para ver. Então, acontece muitas pessoas falam assim, agora eu tive uma contratura, eu tive um vazamento, corri para cirurgia, tive que trocar as próteses. Eu não queria passar por isso. Foi uma decisão pensada e programada para que realmente eu fizesse de forma consciente. E quando minhas amigas me perguntam, e aí, Luana, como é que está? Olha, eu voltei ao que eu era. Simples assim. Né? 95% satisfeita. Mas você se preparou emocionalmente? Porque Sim, muda, né? Muda. Você estava acostumada com um Muda. formato e mudou. Como que foi o pós? Eu acho que isso muito é da cabeça, né? Esse preparo. Eu conversei muito com meu marido, meu esposo me deu todo o suporte. A minha filha, que já não é mais uma criança, tinha vontade de colocar prótese, já não tem mais. Ela começou a estudar comigo sobre essas questões e ela viu que realmente as doenças do silicone são reais. Então isso, e o silicone é recente, a gente colocar ali na medicina, o silicone é relativamente uma questão muito recente. As consequências e os estragos para a saúde
tem tido consequências agora. E vai cada vez mais se falar sobre o explante. Então, eu tive essa preparação. Eu preparei o meu corpo, eu preparei a minha mente, eu preparei a minha relação com meu marido para isso. E eu procurei um profissional que eu confiasse, porque não era só tirar. O meu grande medo era de não ficar deformada. Porque você tira uma prótese de silicone, você deixa um vazio ali. Então, a minha preocupação era que isso não causasse um problema para mim. Quando eu procurei um profissional, primeiro, prezei muito pela posição do médico em apenas explantar, porque ele não coloca, então ele só explanta, ele assume a bandeira de que realmente é um corpo estranho no seu corpo e que aquilo não vai te fazer bem. E além disso, eu queria fazer uma enxertia, para que realmente eu tivesse um resultado bacana. Então, a minha era submuscular. Então, imagina, eu procurar qualquer médico, estava muito próximo da minha caixa torácica. Imagina se eu fizesse um pneumotórax, perfurasse um pulmão. Se fosse qualquer médico, eu queria tirar aquele silicone com aquela cápsula. E submuscular, ele teve que reposicionar o meu músculo, costurar minhas glândulas mamárias e adequar aquele volume que eu não tinha mais. Se eu fizesse com qualquer um, aí realmente a frustração seria... É uma reconstrução, se a gente for pensar, né? E Luana, agora que você está quase aí voltando, já tem planos de voltar? Já tem data para voltar para o Reino Unido? Qual que é o seu plano a partir de agora? Porque você veio com essa questão pessoal, mas você está com vários planos profissionais. Então, quais são os próximos passos aí que você quer alcançar na sua vida profissional? Bom, eu me despeço aqui. Depois de amanhã eu já estou voando de volta. Já? Sim. Então você vai assistir de lá, vou assistir de lá, vou assistir com todos. Estaremos internacionais, hein? Reino Unido, hein, Fabrício? Um monte de filmes lá no Reino Unido. Que isso? Eu acho que 2025 vai ser um ano abençoado. Amém. E muito próspero. Não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. E a ideia é exatamente essa. É abrir a mente daquela pessoa que precisa de assistência jurídica internacional e daquele colega do direito que precisa daquele suporte para que consiga internacionalizar sua carreira. Então, esse ano tem muito projeto acontecendo, vai acontecer muita coisa boa, muitos cursos, muitos eventos, muita internacionalização da carreira jurídica e todos vão conseguir aí, com o meu apoio, com o apoio de todos os colegas da área, a prosperar em moeda estrangeira. Nós estamos falando e sem sair de casa. Euro e libras, né? Euro e libra. E dólar, se for e o caso, dólar, né? Claro, verdade. Bom, gente, finalizamos. Foi muito bom esse bate-papo. Queria te agradecer, Luana. Queria agradecer pela confiança e também por estar aqui nesse projeto que a gente tem, realmente de divulgar os profissionais da nossa região, de mostrar como que a nossa região tem muitos profissionais bons. Esse é o nosso propósito aqui desse podcast. Então, eu estou muito feliz. Gente, ela já me deu aula de inglês. Eu fico muito feliz. Eu já fiz prova oral de inglês e já fiquei com medo dela. Eu falei, meu Deus, eu tenho prova hoje. Então, assim, estou muito feliz de ver tudo que aconteceu na sua vida e feliz porque você está aqui comigo e te desejo todo sucesso, que realmente seja uma explosão aí a sua carreira, porque é algo inovador na nossa região. Pode ser que tenha, mas da forma como você quer trazer dessa colaboração, de compartilhar, de ajudar muitos profissionais, isso vai impactar tanta gente, então que você realmente saiba da importância dessa missão, disso que Deus está te entregando, que a sua história tem toda uma ligação de tudo que vem acontecendo e que bom que você entende isso como um projeto de Deus na sua vida. Então, assim, muito obrigada, te desejo muito sucesso, um excelente retorno e continue contando com a gente, sempre quando você quiser vir divulgar, as portas estarão abertas. Eu fico muito obrigada. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, principalmente porque eu te conheço, né, como você mesmo falou, e ver o seu sucesso. Eu acho que não teria outro lugar para eu começar essa exposição aqui. Que bom, fico feliz. Eu fico muito feliz do seu sucesso. Obrigada. Lindo ver a sua vida e onde Deus tem te colocado. Amém. E fico muito feliz de ter sido aqui, toda essa notícia aí, boa, e de tudo que vai acontecer daqui pra frente. Amém. Viu? É só o começo, se Deus quiser. Pessoal, continue acompanhando aqui no nosso canal. Aqui no YouTube, você pode compartilhar esse vídeo da Luana. Você que tem, se você é da área, compartilhe com seus colegas. Se você conhece alguém da área ou se você conhece alguém que precisa desse serviço. A gente falou aqui de tantas áreas interessantes do direito que ela atua.
Então tem aqui a rede social, compartilhe, curte, comente esse podcast, tenho certeza que vocês aprenderam muito, assim como eu. Então continue conosco, nos siga também nas redes sociais e não se esqueça que colaborar é evoluir.